no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tempo para tudo. Tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, o título diz: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. A igreja acompanha. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. A igreja, ouça, meus filhos, presta bem atenção. Os irmãos que nos acompanham, prestem atenção à palavra. Porque Salomão, ele chegou em um ponto de sabedoria, de entendimento, de compreensão mais alto neste momento. Salomão, ele chega num ponto de compreensão, num ponto de sabedoria mais alto, mais elevado, neste momento, quando ele observa o tempo. Ele observa o tempo. Por quê? Por quê, pastor? Porque esse tempo, ele não é dois homens. Esse tempo não é dos homens, não é meu, não é seu, não é nosso. Esse tempo refere-se ao próprio Deus. Esse tempo refere-se ao próprio Deus. Esse tempo é o tempo de Deus. Esse tempo refere-se ao próprio Deus. Esse tempo é o tempo de Deus, unicamente de Deus. É o tempo de quem? De Deus. Então, meus filhos de Jesus, presta bem atenção como Deus está nos instruindo, nos conduzindo, nos guiando, nos ensinando. Porque o tempo para todo propósito embaixo do céu é Deus quem faz esse tempo chegar até mim, chegar até você, chegar até os homens. É Deus quem faz esse tempo chegar
até a minha vida, até a minha família, até a minha casa, até aos meus irmãos. Deus faz esse tempo chegar até nós. Por quê? Porque Deus, ele tem propósito. Deus, estão ouvindo a igreja? Os telespectadores estão acompanhando, estão ouvindo? Deus, ele tem propósito para cada tempo que ele dá aos homens. Você entendeu isso? Tempo para todo propósito embaixo do céu. Deus é quem tem propósito. Deus é quem tem propósito. Você entendeu? Os propósitos de Deus. Deus é quem tem propósito para todo tempo embaixo do céu. Que Ele dá a nós. Que Ele dá a você. Você quer ver uma coisa? Preste atenção no tempo que Deus te deu para você cumprir o propósito de Deus. Preste atenção no tempo que Ele te deu para você cumprir o propósito de quem? De Deus. Amém? Porque Ele tem o quê? Propósito. A igreja está entendendo isso? Deus tem propósito para cada tempo. Deus tem propósito para cada tempo na vida do homem, na vida da mulher de Deus, do homem de Deus, na vida do seu povo. Preste atenção no tempo que Deus te deu para se cumprir, para você cumprir, para eu cumprir, para nós cumprirmos o propósito de Deus. O propósito dele. Presta bem atenção, vamos ouvir? Acompanhe aí conosco, vamos ouvir aqui, presta atenção, ouve isso aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Olha lá. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos lá, vamos comigo, vem comigo. Há tempo de nascer e tempo de quê? E tempo de quê? De morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Presta atenção no tempo que Deus te deu para você nascer e para você morrer. É isso mesmo. O tempo que Deus te deu para nós nascermos e para nós o quê? Morrermos. Deus te deu tempo para você nascer. E nesse tempo que lhe foi dado para você nascer, você nasceu? Você nasceu? Você que está ouvindo aí, o tempo que Deus te deu para você nascer, você nasceu? Nasceu? Que conversa é essa, pastor? Que situação é essa? Que história é essa? O tempo que Deus te deu para você nascer, você nasceu? E o
tempo que Deus te deu para você morrer, você morreu? Vocês não estão entendendo, né? Não estão compreendendo nada, né? Presta bem atenção ao que Deus está falando para nós. Jesus disse assim, ó. Jesus nos ensinando a respeito dessa situação, Jesus disse assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele disse. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus falou. Você entendeu isso? Hã? Deus está dizendo assim, que eu e você, a mim e a você, foi dado tempo para nós nascermos. Nós somos esse grão de trigo que caímos na terra. E foi nos dado tempo para nós nascermos. Nascermos de novo. Nascer o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. É. Nascer de novo para o reino de Deus. Foi-me dado tempo. Foi dado tempo a você. Foi nos dado tempo para nós nascermos de novo. Foi dado tempo a você para você nascer de novo. Você entendeu isso? Nascer da água e do Espírito. Foi dado tempo a você. Foi nos dado tempo. É. Nascer de novo. Hã? Você nasceu? Por quê? Porque Deus, ele trabalha o tempo inteiro na vida dos homens com propósito. Deus, ele trabalha o tempo inteiro na vida dos filhos dos homens com propósito. Deus, ele sempre tem propósito. E os propósitos de Deus não podem falhar. Digam comigo, os propósitos de Deus, digam comigo, os propósitos de Deus não podem falhar. Vocês ouviram isso? Os propósitos de Deus não podem falhar. Nunca vai falhar. Amém? Então, o trabalhar de Deus para eu e você nascermos de novo, para os homens e os filhos dos homens nascerem de novo, o trabalhar de Deus foi dar tempo para que isto se suceda. E Ele te deu esse tempo. Ele te deu esse tempo, Ele me deu esse tempo, Ele nos deu esse tempo. A questão é, nós, durante o tempo que nos foi dado, nós nascemos de novo? Ele disse o quê? O que está escrito aqui? Presta atenção aí, ouve. O que está escrito? Há tempo de nascer. Há tempo de nascer. E tempo de morrer. Deus te deu tempo para você nascer. Você nasceu? Hã? Você nasceu de novo? Aí, você cristão, crente, que está aí dentro das igrejas, você está 8, 10, 20 anos, 40 anos dentro da igreja. E é possível que você ainda não nasceu de novo. É. Sabe por quê? Porque você não cumpriu o propósito de Deus no tempo que Ele te deu. Há muitos que estão dentro das igrejas tantos anos. Há muitos que conhecem o Evangelho,
conhece a palavra, conhece as escrituras, conhece os ensinamentos de Jesus, mas não nasceu de novo. Por quê, pastor? Eu não nasci de novo. Porque você não cumpriu o propósito de Deus no tempo que Ele te deu para você nascer de novo. Você não cumpriu. Você pode dizer para mim assim, mas como o senhor sabe disso? Como o senhor sabe que eu não cumpri? Alguém pode dizer assim, mas como o senhor sabe que eu não cumpri o tempo de Deus, o propósito de Deus no tempo que Ele me deu? Como é que o senhor sabe? Examine o amor que você tem. Examine o amor que você tem. Examine a perseverança que você tem. Examine a confiança que você tem. Presta atenção. Examine o tempo que Deus tem na sua vida. Examine isso. Examine isso. Examine o tempo que Deus tem na sua vida. Preste atenção, se o seu trabalho não tem mais tempo na sua vida, se os seus propósitos não têm mais tempo na sua vida, se os seus desígnios não têm mais tempo na sua vida, presta atenção, se os seus objetivos não têm mais tempo na sua vida, presta atenção para você ouvir, ouça. Se aquilo que você está buscando não é o que tem mais tempo na sua vida do que Deus. Deus, Ele tem quanto tempo na sua vida? Deus tem quanto tempo nos seus propósitos? Deus tem quanto tempo? Quanto tempo Deus tem? Tudo que os homens fazem, o tempo é maior. Tudo que os homens fazem, o tempo para aquilo que eles fazem é maior. Se eles vão construir uma casa, o tempo é maior. Eles estão dedicados àquilo. Se eles vão ao seu trabalho, o tempo é maior, eles estão dedicados àquilo ali. Os jovens, as crianças, vão para a escola, estudam, e seu tempo maior de estudo é maior do que o tempo de Deus na vida dessas crianças, desses jovens. O tempo que os homens usam para executarem seus planos, para executar os seus projetos, é muito maior do que o tempo que Deus tem na vida deles. Deus tem muito pouco tempo na sua vida. Vocês entenderam isso, meus filhos? Vocês entenderam isso? Estão ouvindo aí? Deus tem muito pouco tempo na sua vida. Deus tem. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para ir na lotérica e ficar na fila para fazer um jogo. Para jogar na Mega Sena, para acertar no Grande Prêmio. Você tem tempo para fazer qualquer coisa dos seus propósitos, dos seus objetivos. Você tem tempo, mas Deus tem muito pouco tempo na sua vida. Deus tem muito pouco tempo para você. Quanto tempo Deus tem na sua vida? A igreja que está me ouvindo, está me acompanhando aqui. Eu estou mexendo aqui porque o notebook desligou aqui, gente. Pelo amor de Deus. Desligou aqui, meu Deus do céu. Não. Sangue de Jesus. Parta de mim, coisa. Amém? Igreja, vocês ouviram isso? Vocês estão analisando o que Deus está falando para nós? Quanto tempo Deus tem na sua vida, hein? O propósito de Deus
O propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida. Exige tempo. Exige o que, igreja? Tempo. Mas esse tempo é Deus. Esse tempo, igreja, é Deus na sua vida. O propósito de Deus exige tempo. E esse tempo é Deus na sua vida. Esse tempo é quem? Deus na sua vida. Deus tem tempo na sua vida? Hã? Você quer saber? Presta atenção aqui, ó. Jesus disse assim: não são 12 as horas do dia. Jesus não falou? Não são 12 as horas do dia. Façamos as obras do Pai enquanto é dia. Enquanto é o quê? Dia. Jesus falou. Falou ou não falou? Hã? Hein? Hein, igreja? Jesus disse: não são 12 as horas do dia. Façamos as obras do Pai enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Façamos as obras do Pai enquanto é dia. Jesus Cristo falou. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer assim, ó. Façamos, cumpramos o propósito de Deus no tempo que nos foi dado. Cumpra o propósito de Deus no tempo que lhe foi dado, ou seja, no tempo que Deus tem na sua vida. Façamos as obras do Pai no tempo que nos foi dado por Deus na nossa vida. Deus me deu tempo, Deus deu tempo a você. Deus está dando tempo a você no mundo das drogas. Você aí, viciado nas drogas, na prostituição, no crime. Deus está dando tempo a você para você cumprir o propósito dele na sua vida. Ele está te dando tempo. Como assim ele está me dando tempo? Eu estou drogado, eu estou me prostituindo, eu estou viciado, eu estou dependente disso. Como é que ele está me dando tempo? O tempo é o próprio Deus na sua vida. Você só precisa olhar para ele. Você só precisa ver que mesmo drogado, mesmo se prostituindo, mesmo viciado, você ainda está vivo. Você ainda está o quê? Vivo. Então, escute o que Deus está dizendo. Do mesmo modo como eu te dou tempo, meu filho, minha filha, homem e mulher de Deus, para você nascer de novo. Do mesmo modo como eu te dou tempo para você cumprir o meu propósito na sua vida, eu também te dou tempo para você morrer. Para você o quê? Eu te dou tempo para você morrer. Como é que isso funciona? O tempo de você morrer é você morrer
para todos os seus propósitos e viver para os propósitos de Deus. É você morrer para todos os seus objetivos, para todas as suas buscas, para todos os seus querer, e passar a viver para o querer de Deus, para o propósito de Deus, para a vontade de Deus. Você acha que José não morreu quando jogaram ele na cisterna? Quando os irmãos de José jogaram José na cisterna, não havia água na cisterna, cisterna vazia. Você acha que ele não morreu quando fizeram assim? Você acha que ele não morreu quando ele foi vendido aos seus primos que passavam por ali? Você acha que ele não morreu? Todos os sonhos, todos os planos de José morreu ali. Aprenda isso. Vocês ficam estudando Bíblia e não aprendem, não ouvem a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça. O sonho de José não morreu. José continuou. Os sonhos de José morreu. Acabou. O que se cumpriu foi o sonho de Deus, foi o plano de Deus. O que se cumpriu foi o propósito de Deus na vida de José. Aprenda isso. Foi o plano de Deus, foi o propósito de Deus, foi a vontade de Deus que se cumpriu na vida de José. Ele confessa isso depois, quando ele está lá sendo reconhecido pelos irmãos, ele confessa isso. Os irmãos com medo dele, temendo. Os irmãos pedem clemência, pedem misericórdia, e ele diz, não, eu não vou me colocar no lugar de Deus, não estou no lugar de Deus, não. Deus me enviou na frente, para hoje eu manter vocês, eu ajudar vocês. O propósito de Deus que se cumpriu. Vocês ouviram isso, igreja? Aprenderam isso? Foi o propósito de Deus que se cumpriu. Os de José morreu. Foi o propósito de Deus que se cumpriu. Sabe por que se cumpriu? Sabe por que o propósito de Deus se cumpriu na vida de José? Porque Deus sempre teve, e Deus sempre teve, mas Deus continuou tendo tempo. Deus continuou tendo tempo na vida de José. Deus continuou tendo tempo na vida dele. Mas José foi preso, mas Deus tinha tempo na vida dele, ele preso. José estava de escravo no Egito, mas Deus teve tempo na vida dele, ele de escravo. Acontece que eu e você, nós nos dias de hoje, temos tempo para tudo que nós fazemos, mas não temos tempo para Deus. É isso que acontece. É isso que Deus está dizendo para nós. Por isso que Salomão chegou no ponto mais alto de sabedoria, quando ele começou a observar o tempo. Aí ele disse, há tempo de nascer, e há tempo de quê? De morrer. Aí eu e você, ouvindo a voz de Deus, eu e você ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvimos Deus dizer para nós, eu quero ter tempo na sua vida. Eu quero ter o quê? Eu quero ter o quê, igreja? Tempo na sua vida. Eu quero ter tempo na sua vida. É isso.
Meu Deus, por que o Senhor quer ter tempo na minha vida? E Deus diz assim, para que eu cumpra o meu propósito na sua vida. Isso. Eu quero cumprir o meu propósito na sua vida. Ô, glória, pode entrar, irmã. Pode entrar, dona Lourdes. Entre, minha filha. Isabela, filha, ajeita ela aí, ajuda ela a entrar e sentar na cadeira. Põe 2 cadeiras, não sei, vê aí para ela sentar. Isso, ela senta aí na finalzinho. Puxa a cadeira para ela aí. Pode puxar a cadeira para ela. Isso, puxa uma cadeira dessa. Rapaz. Amém, igreja? Deus, ele quer cumprir o propósito dele na sua vida. Deus, ele quer cumprir. Amém? Quem entendeu isso? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Entenderam? Compreenderam? Deus, ele quer cumprir o propósito dele na sua vida, mas ele precisa que você dê mais tempo a ele. Que você assuma o tempo de Deus na sua vida. É isso que Deus está dizendo. Vocês ouviram isso, igreja? Então, para o homem, para a mulher de Deus, que muitas vezes estão muitos anos dentro de igreja, estão 10, 15, 20 anos dentro de igreja, e não dá tempo para Deus. Muitas vezes está no culto, olhando para o relógio para ver que hora acaba para ir embora. Cumprir os seus objetivos, cumprir seus planos. Como é que Deus vai cumprir o plano dele, o propósito dele na sua vida? Vocês estão ouvindo isso? Como é que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida? Se ele tem muito pouco tempo na sua vida. Muito pouco tempo. Se o tempo dele é regado na sua vida. Quando Salomão disse, há tempo de nascer, ele está dizendo, o tempo é Deus, e o tempo é de Deus. E é Deus quem dá esse tempo a você, para você nascer. É Ele quem dá. Se você não entendeu isso, se você não compreendeu isso na sua vida, você vai cumprir todos os seus planos, você vai cumprir todos os seus propósitos, você vai cumprir tudo que você fizer, você vai cumprir, mas o propósito de Deus não será cumprido na sua vida. Vocês ouviram isso? Estão ouvindo? Estão compreendendo?